Muito bem, tendo então visto aí os comandos que a gente pode dar num terminal Windows para coletar os dados no momento em que você encontrar a máquina ligada, além dos procedimentos do dump da memória RAM, não é? Salvar aqui o conteúdo do estado das conexões, das informações voláteis, aquelas que você faz na coleta quente, né? Na coleta em live, como queiram chamar. E assim como no Windows, então os comandinhos são bem simples, a gente vai passando alguns comandos aqui e comentando. A diferença aqui é que para você salvar o conteúdo, você usa o sinal de maior e aponta para o arquivo que você deseja criar para salvar. Então, se você der o comandinho aqui date, o sinal de maior, e colocar o nome do arquivo aqui, coleta.txt, por exemplo, ele vai salvar o conteúdo desse arquivo, da resposta do comando dentro desse arquivo. No exemplo aqui, eu salvei no próprio disco, né? Só para não ter que montar aqui o pendrive e tal, mas lembrando que você deve ter que salvar esse conteúdo nunca na própria máquina, sempre no seu pendrive forense, né? Então vamos ver esses comandinhos aí. Numa situação ideal, eles seriam todos redirecionados para um arquivo de saída. A gente não vai ter essa preocupação aqui, mas só para mostrar aí os comandos que podem ser utilizados. Então o primeiro deles é o date, que mostra a data que começa a sua análise, né? Importante registrar aí o momento exato em que você começou a trabalhar. Parecido com o DOSKey, lá a gente tem aqui no Linux o comando history, que mostra aí o histórico então de todos os comandos que já foram dados nessa máquina. Tá? Para você ver aqui aquilo que já foi instalado na máquina, o dpkg, e aí você consegue ver então o histórico dos pacotes. O que tem instalado aqui nessa máquina? Né? Você vê todos os pacotes, uma descrição da versão e aqui um comentário sobre o que ele faz. Né? Então, aqui, ó, Video Decode Presentation API, todos os pacotes que foram instalados na máquina, você lista com esse comandinho aí. Na sequência, para você verificar como que está a ocupação, a utilização do disco, pode usar um df-lh e ele traz para você então aqui o quanto já foi usado, quanto está disponível, o lugar onde está montado, né, as informações aí sobre o seu file system. Então, o comandinho df-lh. Seguindo, para você ver as variáveis, o que você via lá no Windows com o comando set, você pode usar o seguinte comando. Você dá um cat para ele listar o conteúdo do que está lá dentro do seu diretório, né? Barra proc, barra self, barra environ. E aí então você tem aí todos os valores dos estados das variáveis de ambiente aí, né? O valor das variáveis de ambiente. Já com o comandinho lsmod, você pode então ter uma visão aí dos módulos, incluindo alguns drivers que estão instalados no seu Linux. Para você ver as configurações de rede, enquanto no Windows você dá um ipconfig, aqui você dá um ifconfig, e aí tem todas as informações de endereço IPs e placas de rede aí. Para verificar as rotas que estão configuradas, né, dá um Alt-N, e aí você tem a tabela de rotas configuradas para esse dispositivo. Agora vamos ver algumas informações sobre o equipamento, né? Para você verificar aqui o nome
do equipamento, o comando é semelhante ao do Windows, é um hostname, e aí você vê o nome da máquina, né? Pode dar também um host ID, vou pegar um ID aí do equipamento. Para você ver detalhes aí da distribuição, você pode dar um comandinho lsb_release, e aí você vê aí as características da distribuição que está sendo executada. No nosso caso, a gente tem um Kali rodando, né? Para ver outra forma de ver aí informações de rede, é netstat-NA, e ele vê aí então o estado das conexões TCP, né? As conexões, como que estão as portas e o estado das conexões. Né? É uma estatística aí dos sockets. Muito bem. Para você visualizar a tabela de roteamento, existe um outro comandinho também, que é o netstat-rn. Também é uma possibilidade de verificar a tabela de roteamento. Com um ps-eaf, que é só para a maneira como vai organizar os processos aí, você tem a lista dos processos que estão na sua máquina. Sobre os usuários, com o comandinho who, com o comandinho who, você consegue ver aí quem é o usuário que está logado na máquina. Além disso, se você executar aqui um cat no /etc passwd, você consegue ver aí todos os usuários cadastrados, né? São comandinhos básicos aqui de Linux, só para fazer um paralelo aqui com os de Windows que a gente já viu, né? Então você vê aqui todos os usuários que estão cadastrados nessa máquina com um cat dentro do PSWD. E para você ver aqui os últimos usuários logados, você pode dar um comandinho last. E o last log, que a gente acabou de digitar, mostra aí uma estatística geral de todos os seus usuários aí e quando eles logaram na máquina. Por fim, para a gente concluir aqui, a gente pode pegar informações de CPU e da memória RAM com cat no proc meminfo. Então, aqui o estado da memória livre, memória disponível, alocada, buffers, etc. E para pegar informações da CPU, um cat no /proc CPU info. E aí todos os detalhes da CPU que está sendo utilizada para rodar essa máquina. Então a proposta aqui é muito simples, é só de mostrar alguns comandinhos semelhantes aos realizados no Windows e lembrando o que a gente pode extrair a partir do resultado desses comandos. A última data em que a máquina foi ligada, quais usuários logaram nessa máquina, qual usuário está criado nessa máquina ou não, para ver se existe a correspondência aí de uma determinada ação, fato, com um determinado usuário. O que mais que a gente pode buscar aí? O eventual uso de determinados programas, né, ou execução de determinados programas e comandos com histórico de comandos, para ver se houve qual tipo de ação foi executada nessa máquina. O log das conexões, para ver com quem a máquina está falando, que tipo de conexão ela tem, com qual site nesse momento, de repente se tem uma conexão maliciosa ou não,
São todas coisas muito simples aí, que podem fornecer aí evidências para alguma conclusão maior, com análise detalhada de outros e artefatos aí que a gente pode somar com esses dados.